Assim como cuidamos do nosso corpo físico e o educamos, nosso espírito também precisa ser construído e educado. Um espírito que não é educado vai trazer maus hábitos para o corpo. Se alguém nasce paralítico, seu espírito irá assumir essa forma também. E aqui tem um princípio de cura divina. Porque Jesus, olha só, Jesus não precisava tocar nas pessoas para curá-las. Ele simplesmente liberava a palavra, por quê? Porque ele ministrava no espiritual. Quando a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece, a Bíblia está falando em outras palavras. No espírito não existe limitações. No espírito não existe limitações, a menos que esteja algo subjugando ele, algo escravizando ele. É por isso que a Bíblia fala até de cadeias espirituais. Em Atos 3, quando Pedro e João estavam subindo o templo para orar, a hora nona, diz que tinha um paralítico lá pedindo dinheiro. E Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro para te dar. Observe uma coisa, os discípulos não eram quebrados, porque Pedro não tinha prata e ouro, mas quem estava com ele também era João. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: ó, eu não trouxe dinheiro comigo aqui, mas o meu amigo aqui tem. Mas não é isso que você precisa. Levanta-te e anda. Eu tenho uma coisa. Pedro disse: eu tenho uma coisa, levanta-te e anda. Houve uma comunicação no espírito do paralítico. E a Bíblia diz, olha só, quando o seu espírito recebe uma informação do céu, ele já fica pronto para fazer aquilo. Tudo que ele precisa ter acesso a uma revelação do céu, tudo que ele precisa de um decreto para se movimentar. A Bíblia diz que o paralítico deu um salto e já começou a andar. Ele não precisou de fisioterapia, ele não precisou de alguém pegando pela mão dele para ensinar ele a andar. Não, ele recebeu toda a informação no espírito. Você tem que colher as informações do espírito, para que seu espírito receba essa informação e aprenda a fazer aquilo para o qual ele já foi destinado. É como se fosse uma ativação. E uma coisa que eu quero que todos vocês entendam: mude o interior primeiro, porque se você mudar o interior, nada vai parar o homem exterior. Muda o interior. É por isso que a oração, ela é tão poderosa, porque a oração é um tratamento direto no seu espírito. Compreende isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem que entender essas coisas. Muitas vezes o homem exterior não consegue romper, não consegue avançar, não consegue mudar, porque o homem interior não está sendo ministrado. Então ele diz para a mulher dele: eu vou mudar, e não consegue. Eu vou mudar, eu vou me libertar disso, eu não quero mais isso. Em muitos casos não significa a dependência do corpo, mas é o espiritual que está travado. Se você acorda com o homem interior, o homem exterior o seguirá. Para isso, o teu homem interior tem que ser despertado. É por isso que a Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e a luz de Cristo te esclarecerá, te iluminará. Se o homem interior não tiver aquele dinheiro, o homem exterior vai perdê-lo. Pois o homem interior vê o dinheiro como semente, ele vê a colheita, ele não vê apenas como algo para ser gastado,
É por isso que a mentalidade do Espírito vai servir para tudo. A mentalidade do Espírito, um Espírito treinado, vai ajudar você a lidar com as finanças. Um Espírito que conhece os princípios espirituais de finanças, ele vai prosperar. Principalmente se ele ver o dinheiro como semente. Enquanto você não ver o dinheiro como semente, significa que o natural está mandando mais do que o espiritual. A falta de entendimento espiritual faz você viver aqui nessa terra como um bebê. Porque você pode adquirir sabedoria e conhecimento na mente, mas apenas aquilo que é semeado no teu espírito verdadeiramente vai fazer você caminhar com maestria aqui nessa terra. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: você não pode envelhecer carregando um entendimento espiritual infantil. Você entende por que Jesus, com 12 anos de idade, estava no meio dos doutores? Porque o entendimento espiritual dele era já de um doutor. Com 12 anos de idade. 12 anos de idade, ele já tinha uma outra mentalidade. Sua mente era uma mente espiritual. E a Bíblia diz que ele estava lá fazendo perguntas. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos 7,14. Olha o que está escrito ali. Se vocês compreenderem os princípios que eu estou ensinando aqui, você vai entender algumas coisas muito fortes. E eu quero ensinar para vocês algumas coisas. Aqui eu preciso de uma extensão aqui para mim. Traz aqui para mim. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, um exemplo. Eu quero que todos peguem aqui. Deixa eu deixar aqui. Isso. Ajeita aqui para mim. Romanos 7,14, achou aí? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: a lei é espiritual, mas eu não consigo entendê-la, porque existe uma natureza carnal em mim, que ainda não foi vencida. Diga assim comigo: a palavra é espiritual. Mais uma vez, a palavra é espiritual. Agora vamos lá para o verso 1, que eu tenho que mostrar uma coisa para você. No verso 1, diz assim: ou ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui é: você tem duas escolhas na vida: ou caminhar pelo espiritual e triunfar, ou caminhar pelo natural, pelo carnal. Ele estava falando aqui: vocês estão presos à lei, mas vocês não estão vendo o espiritual por trás. Vocês estão presos na lei, mas vocês não estão vendo o que há por trás dela. Por trás de uma direção de Deus, de uma palavra profética, por trás de uma palavra profética, há um destravar de Deus. Por quê? Porque aquela palavra profética é bem mais. Eu tive uma conversa com um rapaz, há 2 semanas atrás mais ou menos. Ele foi lá no meu escritório, nós tínhamos que acertar algumas coisas. Eu disse para ele assim: você vai ver que eu sou uma boa parceria, e Deus vai te abençoar. Eu disse para ele. Ele disse: amém, amém, eu creio. Muito bem. Ele saiu de lá. Quando foi 11 e pouco da manhã, aliás, quando foi de tarde, ele esteve no meu escritório 11 e pouco da manhã. Quando foi de tarde, ele recebeu uma ligação da advogada de uma causa que ele havia colocado há 11 anos atrás. Aí ele ficou impressionado com aquilo e ele falou para mim, ele disse: você não vai acreditar o que aconteceu? Eu disse: eu acredito. Sabe por quê?
Porque por trás de uma declaração há algo bem maior. Quando Jesus disse para Jairo: Jairo, não tenha medo, crê somente. Jesus estava indo para a casa de Jairo, disseram para ele que a filha dele morreu. Jesus disse: Jairo, não tenha medo, crê somente. O que Jesus estava dizendo: Jairo, você está comigo, Jairo. Não importa a situação que estiver lá, nós vamos resolver, Jairo. Você tem que compreender o espiritual. Tira a palavra da formalidade dela e pega ela como algo espiritual.